Você prega o Evangelho ou divulga a sua igreja? Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia do Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Isso não quer dizer que você precisa bater de porta em porta, incomodando as pessoas em suas casas e em seus afazeres para falar da Bíblia. O Evangelho deve ser pregado a quem quer ouvir, a quem está precisando de ajuda espiritual, seja na sua casa, no trabalho, na rua, ou até mesmo dentro da igreja. Vocês estão fazendo errado e não entenderam o verdadeiro significado do que Jesus disse. Muitos estão divulgando suas igrejas em vez de pregar o Evangelho. Quando saem para evangelizar, envergonham o santo nome de Deus, pois em vez de falar da bondade e do amor de Deus e ensinar as pessoas a chegar perto dele, querem obrigá-las a ir para a igreja servir a sua religião. E se as pessoas não aceitam, elas ofendem usando as escrituras sagradas para condená-las. Outros, em vez de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, saem para vender livros que não ensinam nada, porque são feitos com sabedoria humana. Tudo isso é falta de ensinamento divino e discernimento. Pessoas que agem dessa forma não conhecem a Deus, só conhecem ensinamentos vindos de natureza humana. Pois se fossem dirigidos pelo Espírito Santo, saberiam como evangelizar e aonde ir. Jesus, quando evangelizava, ensinava as pessoas a irem ao Pai. Jesus tinha sabedoria divina e ensinava com educação, respeito e amor pelos irmãos. Hoje as pessoas não têm sabedoria dada por Deus. Muitas não têm educação e não respeitam o direito de seus irmãos, pois só pensam em levar as pessoas para a igreja. É por isso que as pessoas não gostam de receber os crentes quando batem em suas portas. Se vocês dessem bom exemplo e fossem humildes, as pessoas abririam as portas de suas casas para receberem a boa notícia do reino de Deus. Mas em vez de serem humildes, são orgulhosos, julgam e condenam os outros. Como esperam ser bem recebidos? Vocês dizem que se as pessoas não os recebem, não estão recebendo Jesus. Só que Jesus, quando foi na casa de Zaqueu, não foi condená-lo. Com sabedoria divina, pediu a Zaqueu para se hospedar em sua casa. E Zaqueu, vendo o bom exemplo de Jesus, converteu seu coração a Deus. A melhor forma de evangelizar é dando bom exemplo. O servo do Senhor deve ser educado, humilde, manso de coração, paciente, honesto e deve respeitar a todos, pois foi isso que Jesus ensinou. Deve ser um bom exemplo no trabalho, na escola, na vizinhança, para que as pessoas queiram conhecer os ensinamentos de Deus. Um servo não pode ser grosseiro, mal educado, impaciente, orgulhoso e não deve obrigar as pessoas a ir para a igreja ou aceitarem Jesus, pois isso causa constrangimento. A pessoa que age desse jeito traz vergonha ao santo nome de Deus. Por causa do mau exemplo de muitos evangélicos, as pessoas falam mal e não querem saber dos ensinamentos de Deus e acabam recebendo mal aqueles que realmente vão pregar o Evangelho. Muitos, por falta de sabedoria divina, quando saem para evangelizar, falam um monte de bobagens para os outros e acabam afastando ainda mais as pessoas de Deus. Lembre-se do que Jesus disse: ai de vocês, professores da lei e fariseus, hipócritas! Pois fecham a porta do reino do céu aos outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão querendo. Mateus 23:13. Vocês precisam entender que cada pessoa tem o direito de escolher como viver. Vocês usam o Evangelho para condenar as pessoas que escolheram outra religião ou não querem frequentar uma igreja. Jesus pregava o Evangelho para muitas pessoas diferentes, cada um com suas vidas.
Ele usava o amor e os ensinamentos de Deus para mostrar que os pecados que as pessoas cometem, afastam-nas de Deus. Cada pessoa decidia em seu coração se ia ou não seguir os seus conselhos. Peça discernimento ao Espírito Santo e veja se a sua função é de evangelizar, pois cada pessoa tem um dom dado pelo Espírito Santo, nem todos podem sair por aí evangelizando. Por isso você deve orar e perguntar ao Senhor se é isso que Ele quer de você, pois o Espírito Santo é quem escolhe as pessoas para o serviço de Deus. Preste atenção nesse ensinamento. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuarão, e orarão, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. E os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Atos 13:1-5. Se você deseja fazer a vontade de Deus, ore e peça sabedoria ao Espírito Santo para exercer bem sua função. Quando você for evangelizar, esqueça sua denominação. Não insista em levar as pessoas para a sua igreja. Aproveite esse tempo que Deus está te dando e pregue os ensinamentos de Jesus, falando das maravilhas que o Senhor Deus faz por aquele que se entrega a Ele de coração. Não saia para divulgar sua igreja, pois isso é perda de tempo. O evangelizador deve ser humilde, paciente, educado e guiado pelo Espírito Santo, pois só assim entenderá e saberá passar os ensinamentos de Deus. Deve respeitar a religião dos seus irmãos, não condená-los nem querer forçar as pessoas a aceitarem Jesus ou irem para a igreja. Não adianta fazer curso de evangelização, pois só o Espírito Santo é quem sabe como tocar o coração de cada pessoa e o que elas precisam ouvir, e se você for obediente, ele te levará ao lugar certo. O Espírito Santo de Deus sabe quem quer ouvir os ensinamentos dele. E acredite, não é batendo de porta em porta que você vai descobrir isso, e sim, dando atenção à voz do Espírito. Deus tocará seu coração se você tiver que falar dele para alguém e lhe dará as palavras certas. Preste atenção nessa mensagem. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e a Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Atos 16:1, 6 e 10. Que Deus o abençoe.